barabam. Não vim para ser lembrado, não vim para ser seguido. Sento-me onde a ordem falha e onde o céu mente para si mesmo. Tronos não são honras, são pesos que esmagam eras. Quem governa pela promessa não suporta o silêncio que trago. Sou de meus pés a terra secreta do caos. Não ruge, não implora, não resiste, ela obedece, porque foi compreendida. Leis não me cercam, fundem-se a minha base. Onde estou, o domínio vem comigo. Onde piso, o absoluto hesita. Chamam-me diabo, porque separo. Chamam-me seráfico, porque não corrompo. Não destruo por prazer, não salvo por compaixão. Eu retiro o véu quando a perfeição se torna prisão. Sou o erro fatal de todo o paraíso confortável. Ancestrais supremos erguem mundo. Eu decido se esses mundos merecem existir. Deuses cultivam fé, eu cultivo legitimidade. Quando um céu exige sacrifício cego, meu nome já foi pronunciado antes mesmo do medo nascer. Arte pati nare nare dare dare nare nare dare dare nare nare Não carrego exército, não reclamo súditos. Minha hegemonia é móvel, meu império é circunstância. Onde a misericórdia devora, onde o amor exige sangue, o Uruk se manifesta como fim inevitável. Sentado no trono ancestral, não sou rei, sou critério, a vontade é celestial. Não fala, ela pesa. E quem não suporta o peso chama de mal aquilo que apenas encerra. Após minha passagem, o mundo continua ferido, livre, sem promessa de retorno ao conforto. Os que sobrevivem não me louvam, eles respiram e isso basta. Não me invoquem, não me esperem. Se cheguei, o ciclo já falhou. Sou o último nome antes da mentira colapsar. Sou o Uruku, o trono que julga o céu. Bane, 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 bane. Vou interromper a refeição. O garfo repousa, a taça não se move.
Ele fala sem elevar a voz e o salão inteiro se curva por dentro. Esse era o meu nome quando ergui o trono e escrevi a grande regra ancestral suprema. Mas eu abandonei o trono há muito tempo. Uruk se foi, mesmo que eu reescrevesse, nunca mais seria o mesmo. O trono exige repetição. Eu escolhi a mutação, foi ali que deixei de sustentar a regra e passei a sustentar o impossível. A forma se transfigura, o nome cai, o Uruk-hai se revela. A pressão hegemônica se expande como um oceano sem bordas. Ancestrais supremos se contorcem, ossos ontológicos rangem, tronos menores tremem. Manter-se sentado já é uma batalha. Não há ataque, não há gesto, a simples presença esmaga. O banquete se torna um campo de gravidade pura, onde tudo abaixo do hegemo aprende o peso real da existência. Nenhum grito, nenhuma morte, apenas hierarquia tornada visível. Então, velho mastigando carne magnífica, fala de boca cheia sem levantar os olhos. Se você quer aparecer, suba na mesa, baixa as calças e peida. Recolhe essa porcaria de energia, come e bebe. O salão congela, nenhum ancestral ousa respirar. O caos observa, a pressão ainda esmaga quando algo impossível acontece. Uruk-hai faz o que foi pedido sem hesitar, sem orgulho ferido. A energia é recolhida, a pressão some, o ar retorna. Banquete continua como se o abismo tivesse sido dobrado e guardado no bolso. Isso é soberania, saber esmagar e saber recolher, saber ser trono e saber abandoná-lo. Quem precisa sustenta a presença, não a possui de verdade. Os pratos continuam, as taças circulam, mas nada é igual. Todos compreenderam sem que nada fosse explicado. O trono foi negado, o hegemon permaneceu. Hai mutatio. Uruk negatio. Ao final do banquete, quando os pratos já não fumegam e as taças guardam ecos de sangue refinado, Uruk-hai gargalha. Não é riso de alegria, é riso de memória longa. Ele encara a lua
olhos como abismos que já foram céus e falas sem erguer a voz. Mestre sagrado, hoje eu vim para matá-lo e usá-lo como escada para o impossível. Sorri, não há desafio no gesto, não há defesa. A mesa inteira prende o fôlego, como se o próprio caos esperasse de próximo hierarquia. Mas acho educado, continua o Urukai, explicar a estes seres dos jardins a grande hierarquia deste mundo. As palavras descem como placas de pedra acima dos ancestrais supremos. Estão os ancestrais hegemônicos, mas depois de muito tempo esquecemos o ancestral. Deixamos de lembrar a origem e passamos a ser apenas dominantes, controladores. O nome muda, a função se estreita, a memória se apaga. O que diferencia um hegemon dos seres abaixo é simples e terrível. O hegemon criou seus Édens e os transfigurou em paraísos. Não herdou, não recebeu, criou e depois os fechou como cofres perfeitos. E no topo de Zlurokai estão aqueles que abandonaram os paraísos e estabeleceram o grande santuário. Aqui onde os jardins não crescem, hoje a perdição não entra, hoje o confronto é proibido. Uma era hoje esquecida, longa demais para caber na compreensão de vocês. Era sobre eras, onde o tempo ainda obedecia a quem sabia sustentá-lo. Nós éramos o topo e acreditávamos ser eternos. Mas tudo veio ao fim quando o templo foi desvelado, não destruído, desvelado. E ao ser visto não pôde mais ser sustentado. O que estava acima do paraíso revelou-se maior que o santuário. O salão permanece imóvel, nenhum ancestral ousa comentar, nenhuma taça se move. Lu continua sorrindo como quem já caminhou por essa memória antes mesmo que ela existisse. Quando o templo surgiu, a era dos santuários começou a morrer. Eu me lembro, ele surgiu do nada, não havia parede de poder, não havia exércitos, não havia leis inscritas. Havia apenas um grande salão
mas o estudamos, o cercamos de teorias, o medimos com eras e nunca o compreendemos. Até que um dia, de forma inesperada, o tempo se transformou num fluir. Se tornou gigantesco, e então alguém está sentado no trono, como se sempre tivesse estado ali e só agora fosse percebido, porque assim ele desejava. O mestre do templo, o mestre sagrado, alguns de seus títulos, a presença era insuportável, não por violência, mas por evidência. Tudo que era paraíso tornou-se pequeno demais. Essa foi a guerra, onde os paraísos perderam seus jardins do Éden, na primeira grande batalha entre paraíso e Éden. Não foi destruição, foi libertação violenta, e desde então essa guerra nunca terminou. Outro no banquete fala com voz antiga. O templo liderou os Édens em sua libertação contra o paraíso, mas o paraíso só caiu porque já estava rachado. Nem todos concordavam com o destino dos Édens. Existe algo que poucos sabem: nem todos os paraísos caíram, quase todos, mas não todos. O velho sorri, os dentes ainda marcados pela carne. Nós nos erguemos, contra lutamos, vencemos, também perdemos, mas somos vitoriosos, porque ainda existimos. Quando o templo surgiu, apenas os muito velhos como eu ainda se lembravam dele, mas isso é algo para outro dia. Uma gargalhada percorre o salão, Duruca ergue a taça e fala: nós comemos, nós bebemos, nós debatemos, mestre sagrado, agora é hora de nos matar. Lutaremos e apenas um continuará. Eu não deixei nada para trás, esse será o meu passo final. Após ele, todos vocês se curvarão, ou eu serei o próximo banquete. Templum revelatum, Eden contra paradisum. Templum revelatum, en contra paradisum.
O erga a voz sem elevar o tom. O ritual não começa com gestos, começa com presença. Quatro forças sustentam o domínio divino ancestral. Quatro elefantes caminham sob o real. O elefante do grande sábio, senhor do combate absoluto. O elefante de todos os Tao, aquele que enxerga através do vazio. O elefante da reencarnação que apaga a virtude, dissipador de todo karma remanescente. O elefante rei celestial imóvel, força que não pode ser deslocada. Essas forças não são armas externas, são modelos vivos. Somente quando o coração governa, os elefantes se inclinam. Não é o corpo que os suporta, não é a mente que os controla. É o eixo silencioso do coração esperto que permite a aproximação. O ensino ao Kogyu, respiração não sustenta a vida, ela governa a existência. Duas cinzas repousam diante do praticante, cinzas de mundos encerrados, cinzas de destinos resolvidos. Uma para a via esquerda, uma para a via direita. Cada via carrega dois elefantes. A via esquerda se abre primeiro, a respiração desce lenta, profunda, ocupando o flanco do ser. A primeira cinza é absorvida, dela emerge o elefante do grande sábio. O corpo aprende a lutar sem raiva, força sem ódio, golpe sem desejo. Em seguida o elefante da reencarnação que apaga a virtude se manifesta. Ciclos se dissolvem, méritos desnecessários se apagam. O passado perde autoridade, a via esquerda estabiliza, a cinza desaparece. A via direita se abre agora, a respiração sobe firme e continua. A segunda cinza é absorvida, dela surge o elefante de todos os Tao. A visão atravessa o vazio, ilusões se tornam transparentes, o culto perde esconderijo. Em seguida o elefante rei celestial imóvel se fixa, a base se torna absoluta, nenhuma força externa desloca o eixo. A via direita se completa, a cinza se extingue. Quatro elefantes agora caminham no interior, não lutam entre si, aguardam. Não
respire. Deixe o cóquio alinhar os polos. Quando o fluxo se unifica, os quatro se aproximam do centro. Forma, visão, dissolução e imobilidade colapsam em um único pulso. O grande elefante, dragão ancestral desperta. Não como criatura, mas como estado. Força que combate, consciência que vê, pureza que resolve, estabilidade que sustenta. O segredo é revelado por o elefante dragão. Não aumenta o poder, ele elimina a contradição. Onde ele pisa, ação, visão e presença são um só movimento. Não há excesso, não há falta. A existência torna-se coerente. O poder é liberado no interior. Não explode, não consome, ele permanece. Respiração retorna ao ritmo natural. O coração sustenta o eixo. Os elefantes não se impõem, eles servem. Eles servem. Gajamavidya. Gajamavidya. Gajamavidya.